Boa noite, estamos aqui novamente em mais uma roda de conversa. Uma ótima noite para todos vocês que estão nos acompanhando nesta noite. Hoje nós vamos falar sobre água. Água, dádiva da natureza. Em sua forma natural, é alimento, é medicamento. Mais do que nutrir, limpa, conserva, purifica. Vamos falar então sobre a água hoje. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e boa noite. Boa noite para todas, para todos. É uma alegria imensa estar aqui com vocês mais uma vez nessa noite. Cada noite é uma novidade, né? E hoje, com o frio que a gente está curtindo, não sei o pessoal das outras regiões do nosso país. Como o país é muito grande, no Nordeste, né, no Norte, tem gente do Pará, né, gente de Fortaleza, da Paraíba, outros estados também que assistem a gente. Às vezes tem algumas pessoas de Goiás, né, Distrito Federal. Então, a gente está passando por uma noite, uns dias, né, bastante frios aqui na região centro-oeste, na região sul do país. Né? Então, boa noite, com bastante frio, mas vamos esquentar a partir da nossa conversa. É isso aí. Hoje nós vamos então falar sobre um tema muito importante que é a água, né? Essencial para a nossa vida. A maior parte do nosso corpo é formado por água. Ela representa mais ou menos aí 60% de tudo que existe dentro de mim, dentro de você. Olha como isso é importante. E aí a gente fala assim, mas água, todo mundo bebe água. Será? Você está bebendo água para que o seu organismo funcione bem? Uma das coisas fundamentais da água no nosso organismo é o que a maioria das pessoas sabem, que é o funcionamento dos rins, né? Ajuda também na circulação sanguínea e também ajuda na regulação da temperatura corporal. Isso é muito importante. E aí, para a gente iniciar então essa nossa roda de conversa, para quem está aí com friozinho, curtindo um frio, por que não tomar um chá, né? Então a gente convida hoje, Mauro trouxe o seu chá também, estou aqui com o Opa. meu chá, vamos todos aí, um brinde então, a nossa água quente, né, saborizada. Muito bom, né? Olha, hoje vamos falar bastante sobre a necessidade, a importância, os benefícios, né, que a água produz na nossa saúde. Né? Falar de água é falar da saúde. Eu acredito, né, que das primeiras dádivas, né, que o ser humano recebeu é a água. Aliás, né, há muitas pesquisas científicas que dizem que, olha, a vida ela se originou da água. Né? É através, então, de uma pequena célula viva, que foi se multiplicando, foi se desenvolvendo, foi se evoluindo, para chegar naquilo que a gente tem hoje, né, de tantos seres vivos, tanta riqueza em toda a natureza. Agora, a água, ela é tudo, né? Quer dizer, a água está presente em tudo, né? Quanto mais a gente aproveita dessa dádiva, mais saúde, mais vida a gente tem. E hoje a gente vai colocar alguns pontos aqui importantes de quando a gente não toma água, para depois a gente ir nos pontos por que beber a água, né? Primeiro é o funcionamento de todos os nossos órgãos, né? Tem um órgão, o nosso cérebro, ele é o que mais utiliza água. Então, é o órgão que mais utiliza a água do nosso corpo. Por isso, temos que beber água. E quanto que vamos beber? Vai depender muito de cada pessoa, da idade, do tamanho dessa pessoa, do peso. Porque o nosso corpo, o que ele faz? Ele elimina todos os dias, mais ou menos aí,
de 2 litros a 2,5 litros de água. E nós somos seres humanos, não somos camelo, né? Então a gente não junta água. Então, se saiu 2 litros de água, o que nós temos que fazer? Colocar 2 litros de água para dentro de novo. O nosso organismo, ele não segura essa água, não tem como a gente guardar a água. Então, por isso que é importante sempre consumir. Temos que beber a água. É claro que tem muita gente que vai falar assim: ah, mas eu bebo, eu tomo chá, eu tomo sopa. Tudo isso está na nossa conta. Perfeito, é isso mesmo, tá? Todos esses líquidos, o nosso corpo ele tem o poder de tirar também o líquido dos alimentos. Só que a gente não pode esperar só isso, tá? Olha, água natural. Muita gente vai perguntar, né? Olha, como é que é a melhor forma da gente aproveitar essa dádiva, aproveitar a água, né? É a natureza. A natureza mostra para a gente. Água natural. A nossa vida, ela precisa de aprender bastante com a água mesmo, né? Da mesma forma que a água flui, né, pelos rios, né? As ondas do mar, né, do oceano, quando a gente está na beira da praia. Eu imagino assim que uma sensação muito gostosa. Hoje eu vou falar isso, vocês vão sentir um pouco estranho por causa do frio, mas quando a gente está na beira da praia, né, ou mesmo na beira do rio, aí a gente está numa tarde gostosa, ensolarada, aí vem aquela brisa suave, né, aquela sensação boa, é a água natural, a água seguindo o seu curso, a água não fica parada, olha aí, né? Outra lição que a água tem para nós, para a nossa vida. Não podemos ficar parados, né? Tem um ditado que diz: água parada apodrece. Então, a nossa vida tem que ser um constante movimento, tem que ser uma constante transformação. Quanto mais a gente aprende, né, com o movimento das águas, a gente vai ter uma vida também mais tranquila e mais harmoniosa. Uma dica já, né? Olha, hoje é bastante dica aí que a gente vai dar. Uma dica, primeira, né? Quando a gente está muito perturbado da cabeça, das ideias, né, muito agitado, o que a gente tem que fazer? Além da respiração, que a gente já falou, né, em outro momento, tomar água, né? Toma água de uma forma tranquila, com goles pequenos, né? E a gente vai sentir uma tranquilidade, a gente vai sentir uma paz novamente, porque a gente vai fazer com que a água flua pelo nosso organismo, assim como ela vai fluindo também pelo rio, né, pelas ondas da praia. Até porque, Mauro, quando a gente não toma a quantidade necessária de água, o que acontece? Vai ter uma piora da memória e do raciocínio. Né? Por quê? Porque quando a gente toma pouca água, a água ela vai dar mais fluidez para o sangue. Então, ela deu mais fluidez para esse sangue para levar nutriente e oxigênio para o cérebro, que é a região que mais utiliza água no nosso corpo. Né? Então, a questão da piora da memória e do raciocínio tem uma relação também com a quantidade de água que a gente utiliza no dia. E juntando com isso, o envelhecimento também da pele precoce. Né? A água é essencial para regenerar toda a pele. A fabricação de proteína, uma proteína, por exemplo, como o colágeno, ela depende prioritariamente da água que a gente bebe. Olha, a água no nosso cérebro, ela vai agir como um reagente químico também. Né? O nosso cérebro, todo mundo aprendeu na escola, né, que ele é formado por reação química, eletricidade, né, está em constante sinapse, né, que é aquela comunicação entre um neurônio e outro. Para que isso possa acontecer, então, para que esse movimento possa acontecer no cérebro, né, nós precisamos do ar, do oxigênio, e nós precisamos da água para provocar essa reação. Então, muita gente pergunta, né? Olha, o que eu faço para melhorar minha memória?
primeira coisa, primeiro remédio. Por isso que a gente falou que a água, ela serve como alimento e como medicamento. Então, primeira coisa, né, para você fazer para melhorar a memória é tomar água. E hidratar-se, hidratar as suas células, hidratar a sua pele. Né? Então, água não pode faltar jamais. Lembrei de uma coisa que o Mauro estava falando agora. É que ela Muita tomou gente... água, por isso que lembrou. Aqui, ó, água saborizada. Eu trouxe até para mostrar para vocês. Olha que delícia. Água saborizada que a gente vai falar no final. Eu ia falar, porque assim, sempre fica aquela dúvida, né? Qual o filtro melhor, né? Que filtro que eu posso ter na minha casa com a maior tecnologia? Tem vários estudos que foram feitos, pelo menos o que eu li, que eu procurei, 4 estudos, tá? Adivinhe qual o melhor filtro que existe na Terra? O filtro de barro. Olha o brasileiro aí, né? Nós somos campeões em filtro de barro. Então, cuide do seu filtro de barro. Ele é o melhor filtro que existe para filtrar a sua água, tá? Já é uma dica também. E a questão da água, também a gente vai falando aqui, vai mostrando, passando alguma coisa do que quando a gente não consome a quantidade adequada. Outra coisa que pode acontecer, mau hálito. Por quê? Porque a nossa saliva, quando a gente não toma água, a gente produz menos saliva. Produzindo menos saliva vai facilitar o quê? Os micróbios estarem proliferando dentro da nossa boca. Então, também a água nós precisamos do consumo da água adequado para diminuir a litose. Por quê? Tendo a litose, tendo mau hálito, o próximo caminho seria a gengivite, que é uma inflamação da gengiva. Então, os micróbios eles começam a se reproduzir ali na região que está seca, né, que não está úmida, e aí já vai ter outra infecção de uma outra forma, tá? Então, mais uma coisa. Olha, nós pensamos, né, em falar sobre a água hoje em continuidade à conversa que nós tivemos na quarta-feira. Né? Nós falamos sobre o lixo, né, sobre os resíduos, né, sobre a reciclagem, a necessidade da gente cuidar do meio ambiente, a necessidade da gente ter consciência nas coisas que a gente faz, né? Na hora do banho, da escovação dos dentes, de lavar uma louça, na hora que a gente está fazendo a nossa higiene pessoal. Né? E o meio ambiente é onde nós moramos, né? É a nossa casa maior. Então a gente precisa de cuidar bastante. Né? Aqui atrás de mim, né, tem um quadro que retrata bem, né, a região do Nordeste, e principalmente nas épocas da seca. Né? A natureza ela vai mostrando para a gente o equilíbrio que a gente precisa de viver na nossa vida e que a natureza demonstra nos grandes acontecimentos. Né? Então, uma seca acontece por quê? Né? É muita água de uma vez, depois seca de uma vez. Né? Falta da água. Então, a gente precisa de cuidar do meio ambiente, a gente precisa cuidar da nossa saúde para que isso não aconteça. Nada em excesso, né? Nem deixar de tomar água em excesso, secura demais, e nem também tomar quantidade exagerada para compensar o tempo perdido. Isso não existe. Né? Na nossa saúde, na nossa vida, a gente não tem que ter pressa para compensar aquilo que a gente deixou de fazer. Tudo precisa correr como a água, de forma suave, de forma natural. Né? Então aqui anota, né, a dica aí, dica não, né? A orientação da quantidade de água que o nosso organismo precisa para a gente poder ter vida e vida tranquila. Tá? Então o cálculo é assim, 0,03 vezes o peso que você tem, seu peso corporal. Tá? Então, um exemplo, se você pesa 60 quilos, tá? Como eu, então você vai calcular os 60 quilos vezes 0,03. E aí vai dar 1,8.
1,8 é, então, a quantidade de litros que a gente precisa, que no caso eu preciso de tomar todos os dias. Tá? Então, a gente fala assim, tem que tomar 1,5 litro de água, tem que tomar 2 litros de água. Aí varia, depende. Tá? Depende da sua composição física, depende do seu tamanho. Tá? Então, você calcula a média, né? Então é tirado a partir do seu peso corporal vezes 0,03. Tá? O resultado são os litros que você precisa, então, para o seu dia. Isso, e esse líquido não pode ter uma adição de açúcar, tá, gente? Quando a gente fala essa quantidade, o ideal seria água, né? Você pode um chá que não tem açúcar, mas o ideal é água. E tem uma coisa interessante que a gente, desse cuidado na hidratação corporal, é o que a gente chama de desidratados crônicos. Quem são os desidratados crônicos? Os nossos idosos, né? Essa nomenclatura que a gente utiliza é muito séria. Por quê? Por que acontece isso com o idoso? Muitas vezes porque ele não tem condições de ficar indo e voltando para pegar água. E às vezes ele depende de uma outra pessoa para isso. Ou às vezes ele não quer ficar tomando muita água porque sabe que vai precisar ir muito ao banheiro. Então, às vezes uma dificuldade de locomoção, uma dificuldade motora, faz com que ele não ingira, não coloque para dentro dele a quantidade necessária de água. E aí, por que eu estou colocando isso para vocês? Para quem tem idosos em casa, né? Para quem tem acamados em casa, para que tenha esse cuidado. Mesmo que o idoso, o seu idoso que esteja em casa não seja acamado, mas passando ali perto dele, né, uma forma de carinho, de cuidado, leve um copo de água para ele e nunca leve um copão de água cheio, né? Leve sempre um copo com 4 dedos, 3 dedos. Por quê? Para não assustar, senão não toma mesmo. Então, é pouquinho, né? Leve essa água, ofereça essa água para não acontecer isso. Porque o idoso, que ele desidrata muito mais rápido. E aí, a gente também tem vários estudos que mostram a questão da desidratação com relação a dores articulares, a dores musculares. Isso não só no idoso, tá? E falando em desidratados crônicos, que a gente está falando mais do idoso, nós temos também aqueles que a gente chama de desidratados involuntários. Sabe quem são esses? As nossas crianças. Elas não vão lá beber água, elas vão beber água quando elas estão com muita sede. Então, esses também, as crianças, nós temos que ter um cuidado muito especial de estar hidratando, principalmente agora no frio, né, que acaba não pedindo tanta água. Então, que a gente tenha também essa atenção especial às nossas crianças. Então, olha, muito importante, água todos os dias, né? Outro benefício que ela nos dá é a disposição. Né? Então, olha, de manhã, quando a gente acorda, às vezes a gente está sentindo um pouquinho de sede, né? Tomar um copo de água vai dar disposição para o nosso dia. Né? Mas a gente tem que tomar um cuidado, porque toda vez que a gente está com sede, a tendência é pegar um copo, né, enche ele e vira de uma vez. Isso faz mal. Né? Além, né, da gente estufar a barriga de uma vez, né, muitas vezes a gente vai sentir vontade de ir ao banheiro, assim que beber o copo de água. Aí, no banheiro, a urina sai clarinha, né? Sem cheiro, tranquila, limpa. E a gente fica feliz. Olha, a minha saúde está boa, porque a minha urina está clara, né? Sem cheiro. Só que a gente não sabe que muitas vezes essa urina que a gente solta, assim que a gente toma um copo de água de uma vez só, provavelmente é essa água que a gente acabou de ingerir. Tá? Por quê? Quando a gente bebe a água aos poucos, a gente vai visualizando, imaginando essa água penetrando
os nossos órgãos, alimentando as nossas células, né? Ajudando o sangue a circular melhor, um monte de coisa boa. Isso vai um tempo. Então a água, assim como eu falei, seguindo o fluxo do rio, ela precisa também, dentro da gente, seguir um fluxo tranquilo, né? Sem interrupção, mas também sem forçar. Quando a gente bebe de uma vez só, aquela água, porção grande, bate no estômago. Chegou no estômago, aí dá uma sensação de que, olha, tô cheio. E o cérebro vai receber a mensagem de que o seu estômago está cheio. E aí o que ele vai fazer? Qual a ação que vai dar o comando? Né? Esvazia o estômago. Né? Tá cheio de água, então vai urinar. E aí a gente urina, mas aquela água que a gente acabou de ingerir. Então, outra dica, né, outra orientação muito importante, que não é dica só, né, só para saber mais, mas é para a gente levar isso para a nossa vida, tomar água em goles pequenos. A água tem que seguir um fluxo natural. A água nos ensina bastante coisas. Né? Então, vamos aprender com a água. A Custódia está perguntando aqui, água com alecrim, com gengibre, se é saudável. Sim, Custódia. Por isso que eu até trouxe a minha água saborizada aqui para mostrar. Olha, aqui eu coloquei hortelã, né? A gente indica sempre assim, cada dia você colocar algo nessa água para saborizar a água, né? O que vai sair? Vai sair o óleo essencial, no caso aqui, no meu caso, esqueci o nome, a hortelã, no caso a hortelã, né? Então cada dia você coloca, né? Cada dia você coloca uma plantinha ali dentro. O alecrim é muito importante, o gengibre. Outro que fica muito gostoso é você colocar o pau de canela. Então cada dia você coloca um, não usa o mesmo, né? Porque cada um vai servir para algo do seu organismo, tá? Mas é muito bom, Custódio. Perfeito a dica aí sua também. Porque a gente vai viver nesse conjunto todo, né? Nós temos vários órgãos que têm várias funções, e aí cada uma das ervas, né? Cada uma das folhas que a gente coloca dentro da água, a mesma coisa, cada um dos chás que a gente toma, variado, vai alimentar então uma função específica, um órgão específico, e a gente precisa de todos eles, né? Desse conjunto todo aí. Outra coisa também, que a falta de água no organismo, ele traz também um cansaço diário, né? A frequência cardíaca vai aumentar e o esforço físico tem que ser maior, né? Por exemplo, para subir uma escada. Então, novamente aí, né? Todo o nosso organismo, ele precisa dessa água, né? A parte muscular, para ela funcionar, para ela contrair, ela vai precisar também de líquido. E se não tem, ela começa a ter um esforço maior, né? Outra coisa que a gente vê muito em vários estudos que mostra a questão da enxaqueca, da dor de cabeça. Por quê? O seu corpo, ele precisa eliminar as toxinas, né? Quando a gente, na urina, o rim, ele é responsável em filtrar. Só que se você toma pouca água, as toxinas vão aumentar, elas não vão ser limpas. Então, a dor de cabeça vai também aumentar. Então, beber água auxilia também para diminuir a dor de cabeça, as enxaquecas, melhorar, né, tirar esse cansaço diário e também as dores musculares e articulares, como a gente falou no início. Olha, então a Regina está perguntando, né? Água com limão, se pode ser tomado em jejum, tá? E se ajuda a emagrecer. Olha, tudo aquilo que a gente consome, ingere, né, em jejum, ele tem um efeito mais potencializado. Porque o nosso organismo está ali, está limpo, né? Está descansado, então ele absorve melhor, né? Então, todos os dias, né, tomar água com limão em jejum é excelente, ajuda bastante.
E o limão, ele tem a propriedade de ser alcalinizante. Então, ele vai ajudar o nosso organismo a melhorar, né, a sua qualidade. Muitas coisas que a gente consome são ácidas. E essa quantidade, né, de acidez, quando é, então, além daquilo que a gente precisa, vai causar doenças. Tá? E a gente tomando, então, água com limão em jejum, ajuda a dar um equilíbrio. Né? Falando em acidez, uma das coisas assim dos vilões maiores, né, é justamente o açúcar. Né? Açúcar causa muita acidez no nosso organismo. Gorduras, né, também, quando é além daquilo que a gente necessita. Agora, ajuda a emagrecer? Depende. Né? Depende porque para a gente poder manter, então, o equilíbrio, né, na nossa saúde, não adianta a gente pegar só um item, mas a gente precisa de ver todo o conjunto. Tá? Então, é a água com limão pela manhã, né? No café da manhã, esperar, né, que a Valdete tinha até falado, né, escrito aqui, que ela toma a água em jejum, um copo de água, depois de 30 minutos ela toma o café da manhã. Isso é o ideal. Né? Então você toma lá água com limão, ou um copo de água, né? Aí você vai esperar 20 a 30 minutos, né? Aí você pode tomar o seu café da manhã tranquilo. Né? E no período da manhã, de preferência, né, é você ingerir alimentos ricos em fibra, então, né, aveia, frutas, né, que são alimentos que vão ajudar a limpar o seu organismo e através principalmente do intestino. Então, todas as vezes que a gente beber algum líquido, inclusive a água, chá, né, qualquer um deles, a gente espera um período, né, para depois a gente se alimentar de um alimento mais sólido. Né? É importante para que não aconteça, né, alguma fermentação e tudo mais no nosso interior que vai acabar prejudicando a nossa saúde. Uma coisa também que muito importante é a questão por conta da prisão de ventre, né? Que é algo que a maioria da população reclama. Então, por quê? Porque nós precisamos de novo desse líquido. Nosso intestino, ele faz o movimento peristáltico, né? É como ele empurra, ele vai empurrando o bolo fecal para ser eliminado. Só que se naquela região tem pouca água, as fezes, o bolo fecal, eles vão ficar ressecados. E aí vai ter mais dificuldade, vai ter dificuldade de sair. Então, a quantidade de água também vai melhorar muito a questão da evacuação. Então, pessoas que têm prisão de ventre, é necessário aumentar a quantidade de água que você ingere durante o dia. E isso também é outra coisa importante. A água, ela tem que ser ingerida durante o dia. Por que o corpo pede água à noite? Porque durante o dia você não hidratou ele de forma correta. Então, ficar muito atento no seu dia a dia, né? Eu falo que assim, a gente está ali na cozinha, você vai fazer o seu almoço. Vai fazer o seu almoço, você tem que deixar a sua água do lado. E como que eu chamo a minha atenção para a água do lado? Você pega uma taça bem bonita, aquela taça que você deixa guardada, sabe aquela que você ganhou de casamento? É aquela que você vai usar, tá? Não vai ser no momento mais especial que você vai usar a taça. Você vai pegar a taça, aquela bonita que está guardada lá no fundo do seu armário, vai colocar água nela e vai deixar em cima da sua pia. E você vai fazer o seu almoço tomando a sua água. Olha, é muito chique isso. É bonito de ver. Por quê? Porque você está fazendo algo para você, para o seu corpo. É um carinho para o seu corpo. Coloque a água perto de você. Da mesma forma, quando você vai ler um livro, quando você vai fazer uma oração ali com a sua Bíblia, pegue a sua água e coloque do seu lado. E você vai tomando aos poucos, sentindo, mandando esse carinho para dentro do seu organismo.
Olha, isso que a Salete falou, de que a gente precisa de tomar água durante o dia, é muito importante. Principalmente que a gente, como eu falei, não pode tomar de uma vez só, não. Né? Então é durante o dia. A cada hora a gente toma um copo de água. Né? Às vezes, a cada hora, né, aí acaba sendo bastante coisa. Então, pelo menos a cada 2 horas, um copo de água. E para tomar, lembrando, né, ou reforçando, não vira de uma vez, né? É gole por gole por gole. Um copo de água, quando eu estou atendendo na clínica, eu deixo lá, né, o meu jarro, o copo do lado, e aquele copo, que tem mais ou menos uns 150 ml, leva uns 10 a 15 minutos para ser ingerido. É devagar, né? Saboreando. Uma coisa que a gente precisa fazer, né, é saborear a água que a gente toma, desde a água natural, né? Não só a água saborizada, mas a própria água, da forma como a natureza nos dá, né? Ela tem que ser saboreada. É que, como a gente vive na cidade, muitas vezes a gente pega uma água, né, que vem então através do encanamento e tudo mais, que ela já está cheia de outras coisas, né, principalmente cloro. Né, e aí o sabor dela não é a mesma coisa que a gente tomar a água que mina da própria natureza. Né, mas precisamos aprender a saborear a água. Né. O Paulo perguntou aqui, mas a gente já tinha falado lá atrás, né, que é importante, assim, a gente tomar, né, um copo de água em jejum. Se, né, no caso em casa, eu, a Salete, a gente acrescenta nesse copo de água em jejum metade de um limão. Metade, eu pego um limão, parto no meio, metade para mim, metade para a Salete. Né? Então, todos os dias, em jejum, antes de qualquer outra coisa, a gente toma esse copo de água com limão. E aí a gente vai preparar o café e tudo mais, até a hora que a gente colocou as coisas na mesa para o nosso café da manhã, já deu então, né, os 15, os 20, a meia hora daquele copo que a gente tomou. Né? Então é muito importante. Tem uma outra pergunta sobre a água gelada. Né? Água gelada é prejudicial à saúde? Olha, essa pergunta é excelente, porque quando vai hoje não, né? Eu acredito que hoje muito pouca gente tenha vontade de tomar água gelada, pelo frio que está fazendo. Mas, né, o nosso organismo, principalmente o estômago, né, e o pulmão, são regiões que a gente precisa de manter quentes, né? Quentinha, morna. Né? São regiões do nosso organismo muito sensíveis. Tanto que a palavra resfriado indica isso. Resfriado é porque o nosso ser, né, a res, né, res é ser, é uma coisa. Né? O nosso ser ficou frio, né? Resfriado. E aí vai dar problemas pulmonares, junto à secreção, né, coriza, depois o catarro e outras coisas mais que fazem mal à nossa saúde. Então, olha, o correto é a gente não ingerir nada gelado. Né? Mas, melhor coisa, água natural. Né? Agora, para a gente manter o equilíbrio, muitas vezes, do nosso organismo, aí é bom a gente preparar, então, um chá, né? Como hoje, nessa noite, frio que está fazendo. Então, um chá quentinho, né? Morno, na hora da gente tomar, né? Vai tomando aos poucos também. Isso vai ajudar bastante. Outra coisa também que a gente ouve muito é as pessoas falarem assim: ah, as minhas pernas estão inchadas, né? Tem o líquido acumulado nas pernas ou em outra região do corpo. Então, por isso que eu não bebo água, porque já tem água ali, né? A água está parada, com certeza. A água, quando a gente tem uma região, vamos colocar o exemplo das pernas, quando estão inchadas, você tem uma água parada. E água parada não é bom, né? A água parada vai acumular o quê? Acumular coisas que não servem ali.
Então, por isso que é importante consumir a água, para quê? Para fazer exercícios físicos e movimentar essa região. Lembra que a gente falou em uma outra live anterior? A gente falou do fibroedema geloide, né? Que é a água parada, que é a celulite. Por isso que ela forma aqueles grumes, né? Que parece assim, parece uma casca de laranja quando a gente olha. Aquilo ali é uma água que fica parada embaixo, é a linfa. A linfa, o papel da linfa, o que é? Estar dentro dos nossos vasos sanguíneos, junto com o sangue. Só que por conta de vícios, por conta de bebida, cigarro, noites mal dormidas, alimentação inadequada, essa linfa, ela sai, ela extrapola para fora do vaso. E não tem como ela sozinha voltar. Ela fica fora do vaso, ela fica entre o vaso sanguíneo ali, né? E a pele e o músculo. E fica parado. Ali, se você deixar aquilo acumular, dói. Quando você passa a mão, é uma região que dói, é dolorida. Por isso que a gente precisa consumir mais água, para quê? Para limpar, para lavar aquela região, melhorar a alimentação, movimentar o corpo, para aquela água também se movimentar e sair por onde? Pelos rins, pelo nosso filtro, é o filtro do nosso corpo. Mais uma importância da água na nossa vida. Olha, mais outro benefício, né, que a água nos traz, né, é a ajuda a emagrecer. Olha aí, né? Muita gente pergunta, fala, né, eu quero emagrecer, né? O que eu faço? Tá? Bom, temos que prestar atenção também na água que a gente toma, né? Então, ela vai ajudar no emagrecimento, não que ela vai mexer com a nossa composição química para que a gente aumentar o metabolismo apenas, né? Também, a água, quando o nosso corpo está hidratado, o nosso metabolismo também tende a melhorar, né? Mas ela ajuda a emagrecer por causa que, muitas vezes, quando a gente sente fome, não é fome, mas é sede. Só que às vezes a gente não distingue, né? Como aparece uma necessidade, né, biológica, a gente logo imagina que eu estou com fome. Né? Mas se não está na hora da sua refeição, e aí você é tentado, né, a fazer aquela boquinha fora de hora, né? Toma então o seu copo de água, né, que faz parte do seu dia, que é para ser tomado o dia todo. Então, muitas vezes, a sensação que a gente tem, né, de fome é sede. Então, assim, a água vai ajudar também a emagrecer. A Terezinha está perguntando aqui, e tomar água morna? Perfeito. A gente, de novo, aquilo que nós precisamos exercitar, né? Nas nossas rodas de conversa, a gente sempre fala isso. O que a gente precisa exercitar? O olhar, observar o nosso corpo. Qual que é a temperatura do meu corpo? Quando a gente pega o dedo e coloca dentro da boca, você vai ver que é quentinho, é morno. Essa é a temperatura ideal para as coisas que a gente coloca dentro da gente. Se eu coloco uma água gelada, vai contrair. Tudo que a gente coloca gelado contrai, encurta. Então, a água morna é o ideal, né? A temperatura ideal para a gente colocar dentro do nosso corpo, Terezinha, é isso mesmo, é a água morna, tá? Tanto é que tem algumas culturas que eles tomam o chá junto com a alimentação. Por quê? Porque a comida está quente, a comida está morna, então ele vai utilizar a bebida ali junto, mas uma bebida morna e não uma bebida gelada, como muitas vezes a gente faz na nossa alimentação. Isso o que vai fazer? Vai dificultar a sua digestão. Quando você toma um copo de suco gelado junto com a sua refeição sólida, você vai dificultar a digestão daquele alimento no seu organismo. Por isso que é muito gostoso a gente
ouvir o nosso corpo, né? Perceber o que está acontecendo no nosso corpo. E aí a Terezinha também pergunta a questão da água em jejum. É bom? É perfeito. É fantástico, é você limpar, é você nutrir o seu corpo. Então, sem problema, muito bom. Bom, a Daniela, a Daniela está perguntando, né, se tomar a água com pH 10, né, quer dizer, um pH alto, se é saudável, né? Olha, a gente, através, então, eu vou usar bastante esse exemplo do fluxo da água, a gente percebe que tudo aquilo que é de mais ou é de menos acaba sendo prejudicial. Tá? Então, mesmo o pH, porque o pH o que é? É a quantidade, né? É a verificação se aquele alimento, no caso a água, é ácida ou é alcalina. Né? O nosso corpo, ele precisa dessa alcalinização, né? Deixar ele menos ácido. Tá? Então, uma água de pH 7,5, né? É o índice, é a quantidade, né, de alcalinidade que nós precisamos. Quando é muito, né, então, por exemplo, numa situação em que a gente precisa de regular a acidez do nosso organismo, então sim, né, toma uma água com um pH um pouquinho mais alto para dar essa regulada. Agora, se a gente faz isso constantemente, toma água com pH alto sempre, o nosso organismo ele vai sempre procurar normalizar. E esse esforço que vai fazer a mais, né, que está alcalino demais, então a gente também precisa de um pouco de acidez, né, um pouco. Então esse esforço que ele vai fazer acaba prejudicando alguns órgãos nossos, né? Então sempre o ideal é a gente manter aquele grau, né, de pH que é o nosso normal, né, que é lá pelos 7,5 por aí. Tá? Então é importante prestar atenção, não fazer nada de mais e nada de menos. A Regina está perguntando se é verdade que água morna ou chá após as refeições ajuda a desinflamar o fígado. Regina, não é exatamente que ele desinflama o fígado, ele vai auxiliar, tá? Ele auxilia na digestão. A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem uma alimentação sólida, né? Igual a gente come no almoço, um arroz, um feijão, uma salada, tem que ser mínimo o líquido. Porque se você, isso eu estou falando junto, tá? Na mesma hora que come e você beber algo. Por quê? Aquilo que a gente havia falado, a digestão não vai acontecer por completo. Porque no estômago, o que acontece ali? No estômago é como se você colocasse a sua comida, ele vai digerir aquela comida para mandar para outro organismo. Quando ele está fazendo essa digestão, o fígado, a vesícula biliar, o que ele vai fazer? Ele vai auxiliar com a bile. Então, é colocado um produto ali, que é a bile, como se fosse vamos colocar assim, como se fosse um detergente, né? Quando você comeu alguma coisa que tem gordura, a bile vai ajudar a digerir essa gordura, tá? Então, quando você coloca um líquido quente após a refeição, vai auxiliar nessa digestão, tá? O nosso corpo, eu falo que ele é assim, parece quando a gente vai fazer um bolo, né? Uma receita de bolo. Um ingrediente só não adianta. Eu preciso ter todos os ingredientes para no final o bolo ficar perfeito, tá? Então não tem uma coisa mágica. A gente vai ter que ir sempre completando com algumas coisas. Aí sim a gente vai ter uma digestão, uma saúde perfeita. Olha, a Maria José pergunta aqui, né? Já disseram que é recomendado tomar 600 ml de água pela manhã. Tá? Bem, eu reafirmo aquilo que a natureza vai mostrando para a gente. Né? Tudo que a gente vai fazer tem que seguir o fluxo natural. Né?
quando a gente está em alguma região e de repente cai uma chuva demais, né, intensa, acaba causando estragos também. Tá? Então, na minha sugestão, eu dividiria, então, esses 600 ml de água durante a manhã, né? Um pouquinho mais, né? Para que à noite a gente não tenha necessidade daquela água que a gente deixou de tomar durante o dia. Mas eu distribuiria, né, em 3, 4 horas esses 600 ml. Agora, vale aquilo que a gente falou no início, em jejum, a gente tomar, assim, um copo de água que aumenta a disposição para aquele dia. Né? E se você espremer, então, metade de um limão ou um limão inteiro, né, naquele copo de água, melhor ainda. Né? E o contrário também, né? Aí a Glória citou aqui, né? O contrário faz com que o nosso organismo resseque, e aí você vai perceber na pele, você vai perceber no funcionamento do seu intestino, né? E vai acabar também ressecando a qualidade do seu sangue. E a mesma coisa vale para os seus órgãos que são alimentados pelo sangue. Tá? Então, falta de água jamais. Né? Como nós moramos num país em que é abençoado pela água que tem. Né? Não são todos os países que possuem tantos rios como o Brasil, né? Que possui o seu lençol de água pura, potável, como nós temos aqui. Né? Então, nós precisamos fazer um bom uso dessa água que nós temos. Né? E falando aí, né, que de pessoas que estão com o intestino preso, prisão de ventre, coisas assim, né? Olha, toma a água devagar. Então, uma colher de água, né, a cada hora, pelo menos, para fazer com que o seu intestino fique um pouquinho mais regularizado. Né? Então, não deixar de tomar água. Né? Vai tomando aos poucos, e vai ajudar bastante. A Roseli perguntou aqui, que eu acho que eu acabei de explicar da questão da vesícula biliar, ela falou assim, quem não tem vesícula? Roseli, quem não tem vesícula não pode comer gordura. Tá? Por quê? Porque você não vai ter o detergente, é igual quando a gente vai lavar uma panela que tem gordura, e se a gente fala assim, vou lavar só com água, a panela vai ficar brilhante ali, né? Vai ficar gordurosa. Então, não se come gordura. Quem não tem vesícula, a gordura tem que ser mínima, mínima, mínima. Tem que ser gordura de uma castanha, gordura do abacate, mas outras gorduras, esquece, porque você vai passar muito mal, porque você não vai ter o detergente para tirar essa gordura aí na digestão, tá? Eu queria só acrescentar a questão que o Mauro falou lá no início da urina, de novo a observação. Observe o seu corpo, né? Então, na urina, quando ela está muito escura, quando a gente toma pouca água, quando a gente toma água de uma vez, é como se a água entrasse pela boca e saísse por baixo. Entrou e saiu. O seu corpo não conseguiu, não deu tempo de absorver e mandar para todos os órgãos que precisa, tá? Agora, o contrário, eu tomei pouca água. O que vai acontecer? Essa urina vai ficar concentrada. Por que ela fica amarela, aquele amarelo forte? Porque vai ter a maior quantidade de ureia. Então, observar o cheiro, a cor. É necessário a gente observar isso. As fezes, a mesma coisa. Eu preciso observar se as fezes estão mais ressecadas. Opa, está mais ressecada. Eu preciso aumentar a quantidade de fibras, a quantidade de água. Né? Então, observe o corpo. E aí o corpo está nos mostrando, ele o tempo todo, ele vai nos mostrar o que ele precisa. Olha, já faz algumas vezes, né, que tem pedido para a gente voltar com as receitas de chá, né? Então, está aqui, né, na nossa tela o chá de hortelã e alecrim. Apesar de que tem uma das nossas
seguidoras aqui que sugeriu da gente falar da água, a receita de chá da água ideal, né? Água natural, sempre água natural, né? Ela tem que fazer parte, a maior parte, né, da nossa alimentação diária, água natural, né? Agora, chá então de hortelã e alecrim. Olha só quantas coisas boas, né? Então a Custódia mesmo tinha perguntado o alecrim, né? Junto com gengibre e tudo mais. E chá de hortelã e alecrim melhora a digestão, previne o mau hálito, ajuda a reduzir a caspa, combate infecções, reduz inchaços, melhora a memória, é anti-inflamatória e combate os radicais livres, entre outros tantos benefícios, né? Então, o nosso hábito da gente preparar um chazinho, né, para tomar aquele chá, mas chá nutritivo, né, aquele chá que nos beneficia bastante. Agora, lembrando sempre, os chás, quando a gente prepara, a gente deve consumir ou imediatamente, né, ou dentro de alguns minutos, né, 1 hora. Não preparar o chá pela manhã, mas alguns sim. Tem alguns chás medicinais que você prepara, deixa na geladeira, vai conservando, vai utilizando, distribuindo por alguns dias. Mas esses chás, né, a maioria dos chás que a gente costuma fazer, a gente prepara e toma em seguida, né? Não deixa muito tempo, não deixa algumas horas, né? 2, 3, 4 horas. Né? Alguns até pode, mas na dúvida, não deixa muito tempo. Né? E não tomar de forma exagerada. Como eu falei, nada que é exagerado, nem a falta, nem exagero. Então, todos esses chás que a gente passa de dica, e aí quando tiver exceção a gente vai falar também, então todos esses chás, 2 a 3 xícaras por dia. Né? Não vai querer tomar também muito desse chá, que aí vai fazer mal. Tudo aquilo que é em excesso acaba fazendo mal. Outra coisa também que eu acabei esquecendo de falar para vocês, já estamos quase terminando a nossa live, é a questão das cãibras. Beber água ajuda também na diminuição de cãibra, tá? Por quê? Porque entra naquilo que eu falei no início da contração muscular, esse equilíbrio muscular, a concentração de minerais que o nosso organismo precisa para não acontecer a cãibra também, tá? E queria também dar uma outra dica aqui de água com açafrão da terra. Então, pode ser o açafrão em pó, ou se você tiver o açafrão mesmo em casa, que vai ser maravilhoso, você raspa um pouquinho ali e coloca na água. E vai tomando bem devagarzinho. Sabe aquele jeito que o Mauro falou na colher? Então, você vai pegando um copo de água com açafrão da terra e durante o dia você vai ali tomando em golinhos. Tomou um gole, vai fazer alguma coisa, quando voltar, mais outro gole. O açafrão da terra, ele é um anti-inflamatório, então ele vai auxiliar em várias patologias no seu corpo, tá? Então, o açafrão também eu acho que é bem interessante a gente introduzir no nosso dia a dia. Olha, a Daniela está perguntando, né, em relação a quem tem problemas nos rins, né? Então, na medicina tradicional chinesa, o rim é o responsável pelas águas do nosso organismo. Né? Então, a mesma coisa, quem tem problema nos rins precisa de tomar água, sim, da forma correta. Um pouco mais, né, do que as pessoas que não têm esse problema, mas precisa tomar, não pode faltar de jeito nenhum. Né? Antes da gente encerrar, por causa do horário também já está quase na hora, também perguntaram ou pediram para falar, né, se tomar chá todos os dias é prejudicial. Então, aquilo que eu tinha falado agora há pouco, olha, precisamos de tomar chá sim, por causa da diversidade de ervas medicinais que nós temos na natureza. Então, variar os chás que a gente toma. Né? Tomar chá todo dia não tem problema. Agora, chá é uma coisa,
E a água é outra coisa. No chá contém a água, mas é importante também tomar água. Não podemos deixar de tomar água, né? E agora, um dia você faz o chá de hortelã com alecrim que eu tinha falado. Outro dia você vai fazer o chá que está aqui na tela, que é chá verde com hibisco. Olha quantas coisas pode trazer de benefícios para a gente também, né? E depois eu vou colocar essas imagens, né, no Facebook, no Instagram, para vocês terem aí anotado, né? Mas é importante a gente variar, né? Cada dia prepara um chá diferente. A natureza é muito rica, né? A natureza, ela é muito boa, é mãe. Ela nos dá, né, tudo isso para a gente poder aproveitar na sua diversidade. E muitos desses chás, né, dessas ervas que a gente utiliza para fazer os chás, a gente pode cultivar dentro de casa, pode cultivar num pedacinho que a gente tem, né, de quintal, né? Quem não tem quintal, a gente pode cultivar também, pequenos, né? Então, olha, usar a criatividade, né? É experimentar também, porque às vezes você vai plantar uma dessas ervas em algum canto da sua casa e não vai pegar. Mas aí é por diversas razões. Insiste, né? Planta de novo e coloca em outro lugar. Às vezes é o clima daquele local que você colocou, né? É a temperatura, então. Às vezes é porque bate sol ou não bate sol. Às vezes é porque é muito úmido ou é muito seco. Então vai experimentando em diversos lugares da sua casa até encontrar aquele ideal. Gente, nosso tempo terminou. Queria agradecer novamente, né, a disposição de vocês, o carinho de vocês aí com a gente. Um ótimo final de semana, uma ótima noite fria aqui para nós, né? E que a gente volta quarta-feira aí com um novo tema. Então a gente pede para vocês, compartilha, né? Compartilha aí no Facebook que vai ficar gravado, compartilha no YouTube, vai lá, curte a nossa página também no YouTube da Lotus Terapia e esteja aí conosco, porque a gente fica muito feliz de estar junto com vocês também. Uma ótima noite, muito obrigada pelo carinho de todos vocês. A gente vai despedindo já, né? Tem algumas perguntas que ficou, né, para trás, porque depois que a gente terminar, a gente ainda responde, então, por escrito, né, essas perguntas que ficaram aí, que a gente não conseguiu responder por causa do tempo, né? Mas, olha, a gente tem muito a agradecer a vocês que têm escutado a gente, né, participado aí através dos comentários, curtindo e seguindo a página da Lotus Terapia, né? E uma coisa que deixa a gente muito feliz mesmo é esse retorno, né, de que, olha, muita gente falando, a minha vida melhorou, né, a minha mãe, né, tem escutado sempre, tem colocado em prática essas dicas que vocês dão, né, tem pessoas que estão anotando, né, cada uma delas, né, e, olha, não tem outra satisfação maior para a gente do que a gente perceber que aquilo que a gente compartilha com vocês nessas noites tem ajudado bastante, né? E a gente fica muito feliz, assim a gente consegue dormir melhor, né? Mesmo com tudo acontecendo em volta, né? Mas boa noite para todo mundo, né? Semana que vem nós estamos mais uma vez com uma roda de conversa. Gratidão a todos.